Espírito Santo, desfaz todo o encanto maligno e liberta minha casa das trevas. Oração poderosa. Há momentos em que você sente que algo dentro da sua casa está deslocado, como se uma presença silenciosa estivesse interferindo no seu equilíbrio emocional e criando tensões que não existiam antes. Talvez você tenha percebido mudanças sutis no comportamento das pessoas, discussões que surgem do nada, pensamentos estranhos que insistem em permanecer ou até um peso no ambiente que parece não se explicar apenas pela rotina. E quando você tenta organizar mentalmente tudo isso, percebe que há sinais que se repetem, padrões que não combinam com a paz que você desejou para seu lar. Hoje, esta introdução existe para te ajudar a enxergar aquilo que os seus olhos não conseguem identificar tão facilmente. Porque muitas vezes, antes de Deus libertar uma casa, Ele desperta o coração de alguém dentro dela. Alguém que finalmente decide encarar o que está escondido. Se você está ouvindo estas palavras, talvez seja porque já sentiu a estranheza que tenta se instalar, tomando formas de desânimo, inquietação, discussões rápidas, insônia ou um tipo de medo que não tem explicação lógica. Muitas famílias enfrentam tentações que começam de forma quase imperceptível, mas que, quando não confrontadas, transformam um ambiente leve em algo que pesa no peito. E é exatamente nesse ponto que o Espírito Santo começa a agir, trazendo clareza onde a escuridão tenta se firmar. A palavra diz em Efésios 5:13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Quando essa luz toca ambientes e intenções, nada consegue permanecer oculto. É por isso que você está aqui. Há uma busca silenciosa dentro de você, clamando por libertação, proteção e restauração. Você não chegou a este conteúdo por acaso. Algo dentro do seu espírito entendeu que já passou da hora de desfazer encantos malignos, romper influências ocultas e retirar qualquer sombra que esteja tentando se firmar na sua casa. Hoje, Deus te chama para enfrentar aquilo que tenta te enfrentar, fortalecendo sua mente para que você identifique onde as trevas tentam agir e, mais importante, para que você permita que o Espírito Santo ocupe cada espaço onde a paz foi ameaçada. E antes de iniciarmos esta oração poderosa, eu quero te convidar a abrir o coração com sinceridade. Reconheça onde o ambiente do seu lar mudou, onde você perdeu forças, onde se instalou um cansaço estranho, ou onde surgiram conflitos que não fazem sentido. Tudo isso pode ser o reflexo de influências que tentam avançar sem serem percebidas. Por isso, fique comigo até o último segundo deste conteúdo, porque esta oração vai tocar áreas que você nunca conseguiu resolver sozinho. Agora prepare-se. Vamos clamar juntos, e você verá o Espírito Santo desfazer todo o encanto maligno e libertar sua casa das trevas. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que só o teu poder é capaz de revelar o que os olhos humanos não percebem e desfazer aquilo que opera em silêncio tentando prejudicar este lar. Eu clamo agora porque sinto que há influências que se escondem nas brechas, tentando enfraquecer a paz, provocar desgastes e corroer a esperança dos que habitam aqui. Espírito Santo, revela tudo o que foi mantido nas sombras, expõe intenções ocultas, anula estratégias espirituais que tentam se infiltrar e confronta toda obra maligna que deseja semear confusão. Que tua autoridade percorra cada ambiente e desfaça raízes, acordos, sugestões e energias que se instalaram sem permissão. Que nada permaneça encoberto diante de ti, e que todo encanto lançado, toda trama construída e todo laço formado com o intuito de ferir, aprisionar ou dividir, seja completamente destruído pelo teu agir soberano. Espírito Santo,
Eu peço que o Senhor toque áreas desta casa que foram marcadas por conflitos inexplicáveis, cansaço emocional profundo e pensamentos negativos que surgem como golpes contra a paz interior. Que cada influência que tenta atuar por meio de desgaste psicológico, angústias repentinas ou sensação de opressão seja removida e anulada agora. Rompe cadeias que se formaram no silêncio, desfaz intenções malignas que se esconderam sob comportamentos cotidianos e revela toda a força das trevas que tentou se disfarçar de normalidade. Elimina interferências espirituais que alimentam medo, frieza nos relacionamentos, distanciamento emocional ou irritações constantes. Purifica este lar com tua autoridade e devolve o equilíbrio onde houve confusão, serenidade onde havia inquietação e clareza onde se instalou a incerteza. Espírito Santo, percorra cada canto desta casa e retire tudo o que alimentou ciclos repetitivos de tristeza, discussões e sensações que drenam energia. Eu clamo para que o Senhor desfaça amarras que tentam aprisionar a mente, cortando influências que se infiltraram por meio de hábitos, palavras e pensamentos desalinhados com a tua luz. Que toda energia pesada, desgastante ou perturbadora seja retirada pela raiz. Ordena que qualquer presença maligna se retire, levando consigo toda a perturbação semeada. Que acessos espirituais abertos por descuido sejam selados pela tua autoridade e que qualquer fonte de desestabilização emocional, espiritual ou mental seja definitivamente destruída. Espírito Santo, fortalece este ambiente para que nenhuma influência consiga retornar ou se reinstalar. Espírito Santo, liberta esta casa de toda intenção oculta que tenta manipular emoções ou distorcer percepções. Muitas vezes, as trevas atuam silenciosamente, influenciando pensamentos e sentimentos para gerar mágoa, distanciamento ou desentendimentos constantes. Eu peço que o Senhor interrompa qualquer ação que tente contaminar a mente das pessoas que vivem aqui, anulando ataques espirituais que provocam sensação de fracasso, insegurança ou descontrole emocional. Remove encantos que tentam confundir decisões e desfaz tendências que levam ao afastamento afetivo. Que nenhuma força maligna consiga se sustentar. Que nenhuma influência consiga persistir e que toda tentativa de domínio seja imediatamente interrompida. Espírito Santo, eu te peço que fortaleça a identidade espiritual e emocional de cada pessoa desta casa, para que ninguém seja enganado por pensamentos induzidos ou emoções manipuladas. Muitos ataques se iniciam de maneira discreta, criando interpretações distorcidas, exagerando dificuldades e tornando a mente vulnerável. Que o Senhor desperte discernimento, lucidez e brilho interior. Que cada coração perceba quando algo não vem do bem, quando palavras surgem carregadas de intenção espiritual maligna, ou quando atitudes são influenciadas por forças que tentam dominar. Que toda sugestão das trevas seja silenciada, que toda voz enganosa seja anulada e que toda inspiração contrária à paz seja interrompida antes de ganhar força. Espírito Santo, eu entrego completamente este lar em tuas mãos, pedindo que o Senhor vigie cada porta, cada pensamento, cada relação e cada sentimento, que toda obra maligna seja desfeita agora, que todo encanto lançado seja quebrado, que toda presença de trevas seja expulsa e que a tua luz ocupe cada espaço onde antes havia sombra. Visita esta casa com tua força e impede que qualquer influência volte a se aproximar, que este ambiente se torne um lugar de segurança, equilíbrio e serenidade. E enquanto o Senhor age, que a paz se estabeleça como um escudo poderoso, protegendo cada pessoa deste lar e restaurando tudo aquilo que foi afetado. Espírito Santo, neste momento eu te apresento cada ambiente desta casa, reconhecendo que muitas tensões surgiram sem explicação
e que certas inquietações parecem ter se instalado como sombras silenciosas. Existem situações que começaram pequenas, quase imperceptíveis, e se transformaram em desgastes profundos, afetando emoções, conversas e até o descanso. Eu te peço que o Senhor percorra cada cômodo e retire tudo aquilo que perturba, tudo que se esconde nos detalhes e tenta ocupar espaços que não pertencem às trevas. Que o teu agir revele influências que se misturam ao cotidiano de forma disfarçada, anulando sentimentos de irritação, pesadelo recorrente, pensamentos confusos e toda energia que tenta mergulhar este lar em desequilíbrio. Espírito Santo, quando a paz é atacada, os sinais começam a aparecer na convivência, na forma de palavras duras, conflitos inesperados, distanciamento entre pessoas que se amam e um tipo de peso que ninguém consegue explicar. Por isso, eu te peço que intervenhas profundamente, retirando qualquer influência espiritual que tenha se aproveitado de fragilidades emocionais para intensificar tensões. Que o Senhor desfaça laços que alimentam ansiedade, tristeza constante ou sensação de desgaste interior. Remove toda a carga que tenta firmar desacordos, provoca insônia, alimenta a irritação e rouba a leveza que antes reinava. Que toda escuridão que tentou se adaptar ao ambiente seja exposta e totalmente expulsa pela tua presença. Espírito Santo, toca o coração de cada pessoa que vive neste lar, restaurando sentimentos que foram enfraquecidos e devolvendo sensibilidade onde houve endurecimento. Às vezes, feridas antigas são reativadas por influências malignas que tentam reacender conflitos adormecidos. Eu te peço, cala vozes internas que incentivam ressentimento, interrompe pensamentos que distorcem conversas, remove percepções que provocam mágoa e desfaz toda estratégia que tenta separar aqueles que deveriam caminhar em união. Purifica memórias que serviram de terreno para novas discórdias e cura emoções que se tornaram vulneráveis a ataques. Espírito Santo, purifica também o ar espiritual desta casa. Muitos ataques não se manifestam por meio de discussões, mas através de peso emocional, apatia, falta de ânimo e sensação de desordem interior. Eu peço que o Senhor retire qualquer presença que provoque inquietação sem motivo, qualquer força que tente roubar a alegria e enfraquecer o ânimo de quem mora aqui. Que toda a atmosfera seja preenchida com serenidade, clareza e um senso de segurança espiritual que impeça qualquer retorno das trevas. Que pensamentos de derrota, sentimentos de incapacidade, pressões invisíveis e influências negativas sejam dissolvidas pela tua autoridade. Espírito Santo, restabelece a harmonia que foi abalada por palavras mal interpretadas, decisões precipitadas, tensões acumuladas e cansaço emocional. Renova o ambiente onde as conversas se tornaram pesadas, cura o espaço onde lágrimas foram derramadas em silêncio. Fortalece o lugar onde a esperança parecia frágil demais para continuar. Que a paz que vem de ti não apenas volte, mas permaneça como uma proteção constante, mantendo longe qualquer tentativa das trevas de ressurgir. Que relacionamentos sejam restaurados, corações sejam renovados e a união volte a ser forte e estável. Espírito Santo, que a tua presença estabeleça agora um novo clima espiritual nesta casa, leve, protegido, firme e iluminado. Que cada pessoa que entrar aqui sinta imediatamente a diferença, como se um peso fosse retirado dos ombros e um descanso profundo envolvesse a alma. Que o Senhor permaneça guardando, limpando e renovando diariamente este lar, impedindo qualquer retorno das influências que tentaram se instalar. Que esta casa seja marcada pela tua paz, não como algo passageiro, mas como um estado permanente que repousa sobre todos os que vivem aqui.
Espírito Santo, eu coloco diante de ti cada repetição que tem acontecido nesta casa, padrões que surgem quase sempre da mesma forma e que com o tempo se transformaram em fardos pesados. Há ciclos que voltam como se fossem programados para gerar desgaste, seja por meio de conflitos que ressurgem sem motivo, seja por sensações internas que insistem em reaparecer justamente quando a paz começa a se firmar. Eu peço que o Senhor revele a raiz desses movimentos espirituais que operam na repetição, desfazendo completamente cada engrenagem oculta que alimenta perturbações constantes. Que nada que tenta criar rotina de sofrimento tenha liberdade para permanecer. Espírito Santo, identifica brechas espirituais que foram abertas sem perceber e fecha cada uma delas com tua autoridade. Espírito Santo, muitos ciclos não são percebidos de imediato, mas seus efeitos se tornam evidentes com o tempo. O ambiente pesa, o humor muda, as palavras perdem a gentileza e a casa passa a caminhar em um ritmo oposto ao da paz. Eu peço que o Senhor quebre estruturas espirituais que insistem em agir de forma silenciosa, cortando influências que se alimentam do desgaste emocional e da falta de vigilância. Remove toda repetição que traz desânimo, todo padrão que provoca irritação contínua e todo desencadeamento espiritual que tenta transformar dias tranquilos em dias de turbulência. Que o Senhor desative qualquer trama que se aproveita de fragilidades para reiniciar tensões e discussões. Espírito Santo, toca profundamente as emoções de todos que vivem aqui, porque muitos ciclos são restaurados por sentimentos mal resolvidos que se tornaram pontos vulneráveis. Cura lembranças que servem como entrada para ataques, restaura áreas internas que foram feridas e impedem avanços, limpa pensamentos que foram moldados por experiências dolorosas e que continuam influenciando reações. Liberta esta casa de memórias que se tornaram repetitivas, de cargas emocionais que insistem em se reacender e de dores que se transformaram em porta para opressões. Que cada coração seja renovado de maneira completa, para que o inimigo não encontre terreno onde possa atuar. Espírito Santo, eu te peço que destruas toda repetição espiritual que atua nos bastidores, aquela que não se percebe à primeira vista, mas que provoca queda de ânimo, perda de foco, sensação de peso e interrupção constante da paz. Muitos ciclos são tão sutis que a família começa a acreditar que faz parte da vida, quando, na verdade, são ataques estruturados para impedir crescimento. Que o Senhor quebre essas correntes invisíveis, anule padrões que tentam bloquear prosperidade emocional e espiritual e desfaça caminhos que foram repetidos por influência das trevas. Que toda ação oculta seja desmascarada, exposta e destruída imediatamente. Espírito Santo, rompe também ciclos que envolvem palavras que se repetem em forma de crítica, julgamento ou mágoa, criando atmosferas tensas que reforçam aberturas espirituais. Que o Senhor silencie vozes internas que alimentam o caos, interrompa pensamentos que geram reações exageradas e corte influências que intensificam conflitos em momentos específicos. Que toda repetição de tensão, toda sequência de brigas sem motivo, toda onda de tristeza e todo retorno de angústias sejam arrancados pela raiz. Substitui cada ciclo de perturbação por estabilidade emocional, serenidade mental e paz permanente. Espírito Santo, estabelece agora um novo ritmo espiritual para este lar, um ritmo alinhado com harmonia, segurança e firmeza. Que o Senhor quebre completamente a força das repetições malignas que tentaram aprisionar esta casa em dias semelhantes, marcados pelos mesmos desgastes. Que esta família comece a viver um novo ciclo, onde a paz não seja interrompida, onde as emoções se mantenham equilibradas e onde o ambiente permaneça limpo espiritualmente.
Que a partir deste momento, toda tentativa das trevas de reinstalar padrões antigos seja frustrada. Que esta casa avance em maturidade, equilíbrio e luz, vivendo sob uma proteção que impede qualquer retorno daquilo que antes tentava dominá-la. Espírito Santo, diante da tua autoridade, eu apresento tudo aquilo que tenta se instalar nesta casa de forma silenciosa, procurando espaço entre as emoções, nos cantos ignorados ou nas situações que parecem naturais, mas carregam intenções sombrias. Há influências que agem de maneira tão discreta que muitos não percebem quando começam a afetar comportamentos, gerar desgaste, provocar irritação sem motivo ou criar distância emocional entre aqueles que deveriam caminhar em unidade. Eu clamo para que o Senhor percorra cada ambiente com tua força soberana, identificando tudo o que se esconde nas sombras e expulsando qualquer presença que não tenha permissão de permanecer. Que nenhuma força estranha encontre repouso aqui. Que cada canto desta casa seja iluminado por tua presença, revelando e removendo tudo que tenta se disfarçar entre objetos, lembranças ou atmosferas emocionais. Espírito Santo, eu peço que o Senhor anule toda interferência que tenta manipular a mente, gerar pensamentos que não pertencem a esta família ou produzir sensações que surgem de forma repentina e sem explicação. Muitas pessoas enfrentam ataques por meio de sugestões silenciosas que contaminam a percepção do dia, influenciam decisões e produzem sentimentos que pesam sobre o coração. Por isso, que o Senhor remova qualquer presença maligna que tente agir dentro da mente, quebrando inspirações negativas, diminuindo medos que apareceram sem razão e silenciando ideias que tentam implantar confusão. Que nenhuma voz espiritual estranha ecoe neste lar, que apenas a tua orientação seja percebida, trazendo clareza, equilíbrio e serenidade. Espírito Santo, toca também áreas emocionais que foram fragilizadas por ataques contínuos, pois muitas presenças das trevas se sustentam em feridas antigas, lembranças não tratadas ou sensações de abandono que enfraquecem o coração. Que o Senhor cure emoções que se tornaram vulneráveis, restaure sentimentos desgastados e renove a confiança onde houve decepção. Que nenhuma presença oculta consiga se alimentar de mágoas internas, tensões acumuladas ou sentimentos reprimidos. Que o ambiente emocional desta casa seja totalmente renovado, impedindo que qualquer força espiritual se aproxime de vulnerabilidades para explorar fragilidades. Espírito Santo, eu clamo para que o Senhor remova toda forma de opressão que tenta se infiltrar nas rotinas da casa, trazendo exaustão, peso espiritual, tristeza repentina ou sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece normal. Muitas vezes, essas impressões surgem como sinais de presenças ocultas que tentam estabelecer domínio através do incômodo silencioso. Que o Senhor anule toda a carga que tenta ser depositada neste lar, retirando influências que provocam ansiedade ao entardecer, medo durante a noite ou inquietação sem origem aparente. Que o ar espiritual desta casa seja completamente limpo, sem espaço para qualquer sombra que tente se instalar. Espírito Santo, eu te peço que visite cada objeto, cada item guardado, cada lembrança que permanece nos ambientes, porque muitas influências espirituais se escondem nesses detalhes, tentando permanecer invisíveis. Que o Senhor purifique tudo aquilo que carrega marcas de dor, tristeza ou experiências que abriram portas espirituais no passado. Remove objetos que sustentam conexões malignas, apaga memórias que serviram como elo para ataques e desfaça qualquer vestígio de energia negativa que tente permanecer. Que nada dentro desta casa continue servindo como abrigo para presenças ocultas ou como caminho para influências destrutivas. Espírito Santo, estabelece tua presença como uma muralha ao redor deste lar,
impedindo que qualquer força maligna retorne ou tente recuperar espaço. Que este ambiente seja completamente guardado pela tua luz, protegido por tua autoridade e firmado pela tua ação constante. Que cada pessoa que vive aqui sinta um alívio profundo, como se um peso antigo fosse retirado dos ombros. Que a atmosfera desta casa seja marcada por paz, equilíbrio e segurança espiritual. A partir de agora, que nenhuma presença oculta encontre abertura, que nenhuma sombra volte a se aproximar e que a tua luz permaneça firme, tornando impossível qualquer tentativa das trevas de dominar este lar. Espírito Santo, eu te apresento agora cada pensamento que tem circulado dentro desta casa, porque muitas batalhas espirituais começam na mente, onde ideias são lançadas como setas silenciosas, tentando confundir, desanimar, dividir ou implantar percepções distorcidas. Há momentos em que sentimentos surgem sem explicação, como medo repentino, preocupação exagerada, irritação que parece não ter motivo ou uma tristeza que aparece mesmo em dias tranquilos. Eu te peço que o Senhor ilumine profundamente cada pensamento, trazendo clareza onde há confusão, trazendo paz onde há tempestades internas e trazendo direção onde a mente se encontra perdida. Que nenhuma sugestão das trevas consiga se alojar nos pensamentos desta família. Que toda estratégia que tenta manipular emoções seja exposta e anulada pela tua luz. Espírito Santo, derrama discernimento sobre cada pessoa deste lar. Discernimento para perceber quando uma emoção não nasceu do coração delas. Discernimento para reconhecer quando uma frase interna não representa a verdade. Discernimento para diferenciar o que é espiritual do que é emocional. Muitos ataques começam com pequenas percepções que vão crescendo até se tornarem conflitos sérios. Que o Senhor interrompa esse processo antes que ele se forme, bloqueando influências que tentam provocar insegurança, exagerar problemas, criar medos irreais ou induzir pensamentos destrutivos. Ilumina cada mente para que todos consigam ver com nitidez aquilo que está por trás dos sentimentos que surgem sem origem aparente. Espírito Santo, toca também a área das decisões, porque muitos problemas se intensificam quando a mente está sobrecarregada por sentimentos que não se alinham com a verdade. Eu te peço que o Senhor traga sensatez, equilíbrio e calma, para que cada escolha seja guiada pela tua orientação e não pelas emoções alteradas por influências espirituais. Que o Senhor quebre laços que tentam empurrar esta família para decisões precipitadas, atitudes impulsivas, interpretações equivocadas ou caminhos espirituais perigosos. Que cada passo seja dado com consciência, com sabedoria e com a mente em plena lucidez. Espírito Santo, remove pensamentos que surgem como acusações internas, aqueles que fazem a pessoa acreditar que ela não é suficiente, que ela está sozinha ou que nada vai mudar. Essas narrativas não são neutras. Elas são ferramentas espirituais usadas para enfraquecer a fé e afastar a esperança. Que o Senhor destrua essas vozes, calamando-as antes que ganhem força. Substitui cada frase negativa por firmeza emocional, por convicção interior e por confiança na tua presença. Que nenhuma imaginação sombria tenha autoridade neste lar. Que todo pensamento seja filtrado pelo teu agir. Espírito Santo, toca também os pensamentos que surgem durante a noite, quando a mente está mais vulnerável ao excesso de preocupações e às flechas espirituais que costumam atacar justamente nos momentos de cansaço. Que o Senhor visite cada descanso desta casa, acalmando a mente antes do sono, protegendo contra pesadelos que paralisam a alma e impedindo que a mente seja bombardeada por pensamentos que tentam roubar a paz. Que este lar seja guardado também
nas horas silenciosas, onde as trevas tentam agir com sutileza, que nenhum ataque mental encontre espaço na madrugada. Espírito Santo, fortalece o discernimento desta casa de forma tão profunda que qualquer pensamento estranho seja imediatamente reconhecido. Que nenhum membro desta família seja enganado por emoções manipuladas, palavras espirituais distorcidas ou sensações que tentam se disfarçar como naturais. Que a mente de cada pessoa receba luz suficiente para identificar, rejeitar e expulsar tudo que não vem do bem. Que este lar viva com uma clareza tão constante que nenhuma sombra mental consiga se aproximar. A partir de agora, que cada pensamento seja iluminado por ti, cada decisão guiada pela tua sabedoria e cada emoção sustentada pela tua presença. Espírito Santo, eu coloco diante de ti a estrutura emocional desta família, reconhecendo que muitos ataques espirituais começam justamente onde os laços deveriam ser mais fortes. Há momentos em que pequenas discussões se tornam grandes conflitos, em que palavras simples ganham peso exagerado e em que sentimentos antes tranquilos passam a ser interpretados como ofensa, rejeição ou distanciamento. Nada disso acontece por acaso. São estratégias silenciosas das trevas para provocar rupturas, desgastes e separações dentro do lar. Por isso, eu te peço que o Senhor proteja esta família de toda influência que tenta dividir, enfraquecer ou fragmentar relacionamentos. Que o teu agir impeça que qualquer força espiritual consiga romper o vínculo que une essas pessoas. Espírito Santo, visita agora cada coração que vive neste lar, especialmente aqueles que se sentem mais sensíveis, incompreendidos ou exaustos emocionalmente. Muitas divisões começam quando alguém se sente ignorado, ferido ou carregando um peso maior do que consegue suportar. Eu te peço que o Senhor retire de cada pessoa qualquer sensação implantada de rejeição, qualquer interpretação distorcida que faça parecer que não há amor, qualquer dor emocional que tenha sido intensificada por influências espirituais. Que toda narrativa interna que tenta espalhar ressentimento seja destruída e que a verdade sobre o amor desta família prevaleça sobre qualquer percepção manipulada. Espírito Santo, eu te peço que elimine também a influência das palavras malditas, aquelas que foram lançadas em momentos de tensão e que se tornaram portas para feridas profundas. Que o Senhor cure aquilo que foi quebrado no diálogo, restaure o que foi ferido nas relações e remova marcas deixadas por frases carregadas de peso emocional. Que toda palavra que serviu como instrumento das trevas para semear discórdia seja agora anulada. Restaura a comunicação deste lar, para que cada pessoa seja ouvida, compreendida e tratada com respeito, de modo que nenhuma semente de divisão possa continuar germinando. Espírito Santo, eu clamo para que o Senhor remova toda a influência espiritual que tenta se alimentar de irritações acumuladas, estresse diário e desgaste emocional. Muitas vezes, as trevas se aproveitam justamente desses momentos de fragilidade para intensificar conflitos e gerar explosões emocionais que não condizem com a natureza de quem mora aqui. Que o Senhor interrompa esse processo, cortando o acesso das trevas aos sentimentos de cansaço, às vulnerabilidades internas e às situações mal resolvidas. Que nenhuma força espiritual consiga amplificar tensões comuns do dia a dia, transformando-as em ataques dirigidos contra a unidade da casa. Espírito Santo, protege também os vínculos mais profundos desta família, sejam eles de casamento, de paternidade, maternidade, irmandade ou convivência. Que nenhuma presença maligna se aproveite de diferenças de personalidade, expectativas frustradas ou conflitos antigos para gerar afastamentos. Que o Senhor fortaleça o amor que une estas pessoas, restaurando a confiança onde ela foi abalada, reaproximando corações que se distanciaram
e curando feridas que ainda fazem eco no silêncio. Que esta família volte a sentir alegria ao estar junta, prazer na convivência e segurança no afeto que os une. Espírito Santo, estabelece agora ao redor desta casa uma proteção tão forte que nenhuma estratégia das trevas consiga infiltrar discórdia novamente. Que esta família viva em unidade, harmonia e firmeza, caminhando em maturidade emocional e espiritual. Que cada pessoa aqui seja guardada contra palavras que ferem, pensamentos que dividem e sentimentos que afastam. Que o ambiente desta casa seja marcado pelo respeito, pelo cuidado e pela lealdade, impedindo que qualquer ataque encontre espaço para prosperar. A partir deste momento, que toda tentativa de dividir esta família seja frustrada e que a união protegida pelo teu agir permaneça firme, resistente e inabalável. Espírito Santo, eu apresento diante de ti todo o cansaço estranho que se instalou nesta casa. Aquele tipo de esgotamento que não se explica por tarefas, obrigações ou rotina, mas que aparece como um peso súbito, silencioso e repetitivo. Muitas pessoas vivem exaustas, sem compreender que parte dessa fadiga vem de influências espirituais que drenam a energia emocional, roubam o ânimo e enfraquecem a capacidade de continuar lutando. Eu te peço que o Senhor revele a origem desse cansaço. Identifique cada ponto onde forças malignas tentam agir e destrua completamente tudo que se alimenta da disposição, da coragem e da vitalidade da família. Que nenhum espírito de desânimo, apatia ou esgotamento encontre apoio dentro deste lar. Espírito Santo, visita agora cada mente que tem lutado contra pensamentos repetitivos de desistência, sentimento de incapacidade, sensação de estagnação e aquela vontade inexplicável de abandonar projetos importantes. Esses sinais muitas vezes indicam ataques estruturados para impedir crescimento, paralisar sonhos e bloquear avanços pessoais e espirituais. Eu te peço que o Senhor corte toda influência que tenta sabotar o futuro, enfraquecer o propósito e paralisar a força de vontade das pessoas desta casa. Que cada pensamento de desistência seja removido e substituído por clareza, equilíbrio e coragem renovada. Espírito Santo, toca profundamente a área emocional onde muitos ataques se instalam. Há sentimentos que parecem brotar do nada. Tristeza repentina, irritação exagerada, peso no peito, falta de animação para atividades simples e uma sensação de derrota que insiste em voltar mesmo quando tudo está bem. Eu peço que o Senhor destrua toda a força espiritual que tenta manipular emoções para enfraquecer o espírito. Remove toda nuvem emocional que rouba a alegria, toda sombra que provoca abatimento e toda presença que se aproxima para gerar esvaziamento interior. Que as emoções desta casa sejam estabilizadas, protegidas e renovadas pela tua presença. Espírito Santo, quebra também influências que agem durante a madrugada, quando a mente está mais vulnerável ao cansaço e a alma mais exposta ao silêncio. Muitas pessoas acordam esgotadas, mesmo após horas de descanso, não por falta de sono, mas porque enfrentam ataques invisíveis enquanto dormem. Que o Senhor visite cada quarto, cada leito e cada momento de descanso, destruindo presenças que roubam energia durante a noite, bloqueando pesadelos que drenam força emocional e impedindo que a mente seja alvo de manipulações espirituais. Que esta casa durma sob proteção constante, recarregando o corpo e a alma. Espírito Santo, eu te peço também que desfaças influências que atuam por meio de objetos, ambientes carregados ou lembranças que sugam vitalidade. Muitas vezes, certos itens, histórias ou lugares dentro da casa se tornam pontos de desgaste espiritual sem que ninguém perceba. Que o Senhor purifique cada detalhe do lar, removendo cargas que se alojaram em objetos guardados, apagando memórias que foram marcadas por dor e limpando atmosferas que retêm energia negativa. Que tudo aquilo que consome a força emocional desta casa seja removido,
tornando o ambiente leve, estável e protegido. Espírito Santo, estabelece agora uma restauração completa da energia, da disposição e da motivação desta família. Que cada pessoa sinta um renovo profundo, como se um peso antigo fosse retirado dos ombros. Que o ânimo retorne com intensidade, que a vontade de viver floresça novamente e que a motivação para lutar, crescer e avançar seja renovada pelo teu agir. Que a partir deste momento, nenhuma influência das trevas consiga drenar forças, interromper projetos ou enfraquecer o coração daqueles que vivem neste lar. Que esta casa caminhe em vigor, clareza e firmeza, sustentada pela energia que vem de ti e protegida pela tua presença constante. Espírito Santo, eu te peço também que renoves a motivação profunda que sustenta cada caminhada dentro deste lar. Porque quando o propósito se enfraquece, as trevas tentam ocupar o espaço deixado pela esperança. Que o Senhor reacenda sonhos que foram abandonados, desperte projetos que ficaram parados e restaure a visão daqueles que perderam a capacidade de acreditar no próprio futuro. Que toda influência espiritual que tentou apagar metas, adiar conquistas ou bloquear novas oportunidades seja destruída agora. Que cada pessoa desta casa volte a sentir entusiasmo pelo amanhã, coragem para recomeçar e determinação para permanecer firme. Que a motivação renovada seja tão forte que nenhuma investida consiga apagar novamente o brilho interior daqueles que vivem aqui, sustentando-os com vigor constante e energia para continuar avançando. Espírito Santo, eu apresento diante de ti todas as áreas internas desta casa que foram enfraquecidas por ataques que não se veem, mas que deixam marcas profundas. Há emoções que foram abaladas por palavras duras, gestos mal interpretados, silêncios pesados e situações que se repetiram por tempo demais. Muitas vezes, essas feridas se transformam em portas espirituais para influências malignas que distorcem a identidade emocional das pessoas, fazendo-as enxergar a si mesmas de forma negativa, distorcida ou distante da verdade. Eu te peço que o Senhor toque essas áreas sensíveis, iluminando-as com tua presença e trazendo cura onde houve dor, restauração onde houve abalo e firmeza onde houve incerteza. Que cada coração desta casa seja resgatado daquilo que foi moldado por ataques invisíveis. Espírito Santo, visita aqueles que têm lutado contra sentimentos de inadequação, rejeição, medo de não ser suficiente ou a sensação constante de estar decepcionando alguém. Esses sentimentos muitas vezes não surgem naturalmente, mas são implantados por forças que tentam manipular emoções para enfraquecer a identidade espiritual e emocional. Que o Senhor remova essas impressões falsas e destrua todo pensamento que se instalou como sombra, fazendo a pessoa acreditar em sobrecargas e culpas que não pertencem a ela. Substitui essas percepções por segurança interior, consciência do valor pessoal e confiança renovada. Espírito Santo, toca também aqueles que enfrentam inseguranças profundas que foram alimentadas ao longo do tempo. Muitas pessoas carregam marcas antigas que se transformaram em terreno fértil para novos ataques, e essas feridas, quando não tratadas, se tornam ferramentas espirituais usadas para controlar emoções. Eu te peço que o Senhor restaure esses pontos vulneráveis, curando lembranças que ainda ecoam, tratando cicatrizes que ainda doem e extraindo raízes que se aprofundaram no coração. Que a identidade emocional desta família seja reconstruída com base na verdade e não nas impressões deixadas pelas trevas. Espírito Santo, eu te peço também que interrompas a ação de sentimentos que aparecem como ondas repentinas, tristeza sem motivo, irritação incomum, abatimento que surge do nada ou um vazio emocional que toma forma sem explicação. Esses sinais, muitas vezes, revelam ataques invisíveis
que tentam afetar a estabilidade emocional da casa. Que o Senhor desfaça cada uma dessas influências, removendo qualquer peso espiritual que tenha sido lançado, expulsando presenças que se aproveitam de fragilidades e restaurando o equilíbrio de emoções que estavam sendo manipuladas. Que cada pessoa desta casa volte a sentir clareza, leveza e segurança emocional. Espírito Santo, remove também comparações internas que foram implantadas para provocar divisão, baixa autoestima ou sentimentos de inferioridade. Muitas vezes, pensamentos que parecem naturais são, na verdade, influenciados por forças ocultas que tentam destruir a confiança da pessoa em si mesma e minar sua capacidade de se relacionar com segurança. Que o Senhor destrua essas raízes e substitua cada pensamento de incapacidade por força emocional, cada sentimento de inferioridade por segurança interior e cada impressão negativa por percepção equilibrada. Espírito Santo, estabelece agora uma reconstrução completa da identidade emocional desta casa, que cada pessoa volte a reconhecer quem é, sem a influência de ataques, de sugestões malignas ou de percepções distorcidas. Que o Senhor devolva autoestima, restaurando valor, clareza e firmeza interior. Que emoções sejam estabilizadas, pensamentos reorganizados e sentimentos reposicionados de forma saudável. Que esta casa viva sob uma nova identidade emocional, fortalecida, protegida e renovada pela tua presença constante. Que a partir deste momento, nenhum ataque invisível consiga distorcer a forma como cada pessoa enxerga a si mesma, pois a identidade restaurada permanecerá firme, alinhada com a verdade e guardada completamente por ti. Espírito Santo, eu coloco diante de ti cada detalhe desta casa, cada objeto guardado, cada lembrança mantida, cada história que ainda ecoa nos ambientes, porque muitas influências espirituais se aproveitam de elementos que passam despercebidos para criar conexões que geram inquietação, peso e perturbação. Há itens que carregam marcas de momentos difíceis, há vestígios de vínculos antigos que não refletem mais o propósito desta família, e há memórias que se tornaram portas abertas para ataques silenciosos. Eu te peço que o Senhor percorra cada canto deste lar e revele aquilo que precisa ser removido, reorganizado ou purificado. Que nenhum item, lembrança ou registro emocional continue sendo ponte para as trevas. Traz luz sobre tudo que se esconde nos detalhes, libertando esta casa de qualquer influência que permaneceu oculta. Espírito Santo, toca também objetos que foram esquecidos, guardados por apego emocional ou armazenados sem perceber que carregavam atmosferas pesadas. Muitas casas enfrentam perturbação espiritual por causa de itens que deveriam ter sido descartados, pois servem como ligação para sentimentos antigos, dores guardadas, alianças equivocadas ou lembranças que alimentam tristeza. Eu te peço que o Senhor liberte esta casa de tudo aquilo que carrega energias que não pertencem ao bem. Purifica roupas, documentos, fotografias, pertences antigos, presentes recebidos, recordações de momentos dolorosos e até objetos decorativos que foram introduzidos sem discernimento. Que nada permaneça como ponto de contato com influências que tentam retornar. Espírito Santo, eu te peço que percorra também as memórias emocionais desta casa. Lembranças que foram marcadas por brigas, perdas, injustiças, frustrações profundas e feridas que ainda não foram completamente tratadas. Cada uma dessas memórias pode servir como terreno para novos ataques espirituais, especialmente quando alguém revive involuntariamente o que aconteceu. Que o Senhor cure essas lembranças sem deixar cicatrizes expostas, transformando dor em sabedoria, angústia em superação e peso emocional em força renovada. Que nenhum acontecimento do passado seja usado pelas trevas para manter esta família presa ao que já deveria ter sido encerrado.
Espírito Santo, visita também os hábitos repetidos que se tornaram brechas espirituais. Muitos comportamentos, quando se tornam rotina, atraem influências que passam despercebidas, pensamentos que se repetem, palavras que são ditas sem intenção, conversas que sempre seguem o mesmo rumo e atitudes automáticas que carregam energia negativa. Eu te peço que o Senhor revele cada hábito que tem servido como porta aberta, cortando repetições que alimentam desgaste, fechando ciclos que promovem tensão e desfazendo comportamentos que fortalecem ambientes espirituais desfavoráveis. Que esta casa rompa com tudo que mantém acesso para perturbações. Espírito Santo, purifica também as conexões emocionais e espirituais associadas a pessoas que já fizeram parte da vida desta família, mas que deixaram marcas difíceis. Muitas ligações criam raízes invisíveis que continuam influenciando pensamentos, sentimentos e decisões, mesmo quando tudo parece resolvido. Eu te peço que o Senhor corte qualquer laço emocional que tenha sido usado como vínculo para ataques, removendo toda a influência que ainda se estende sobre esta casa através de memórias, promessas antigas, mágoas não tratadas ou vínculos espirituais que perderam sentido. Que cada conexão prejudicial seja encerrada completamente. Espírito Santo, estabelece agora uma purificação profunda nesta casa, limpando cada objeto, cada lembrança, cada ciclo e cada brecha que um dia deu acesso às trevas. Que este lar seja reconstruído espiritualmente de dentro para fora, com ambientes renovados, pensamentos alinhados e memórias estabilizadas. Que nada que pertence ao passado tenha poder sobre o presente. Que a atmosfera desta casa seja leve, protegida e iluminada, e que nenhum vínculo antigo consiga ser retomado pelas trevas. Que a partir deste momento, tudo o que existe neste lar esteja alinhado com a paz, com a proteção e com a luz que o Senhor estabeleceu aqui. Espírito Santo, eu te peço também que reveles qualquer ciclo emocional ou espiritual que esta família tenha repetido sem perceber. Padrões de comportamento, reações automáticas, sentimentos recorrentes ou decisões que sempre conduzem aos mesmos resultados dolorosos. Muitas dessas repetições nasceram de brechas antigas, abertas em momentos de fragilidade e hoje operam quase como um ritmo invisível dentro da casa. Que o Senhor identifique exatamente onde esses ciclos começam, interrompendo o movimento antes que ele tome força. Rompe, expõe e desfaça cada volta que conduz esta família aos mesmos desequilíbrios, substituindo essas repetições por um novo caminho, estável, saudável e totalmente alinhado com a tua luz. Que a partir deste momento, nenhum ciclo negativo consiga se restabelecer, pois tua presença ocupará o espaço onde antes havia acesso para as trevas. Espírito Santo, eu apresento agora a estrutura espiritual desta casa, reconhecendo que mesmo depois de uma grande libertação, as trevas tentam retornar, buscando brechas, momentos de fragilidade ou instantes em que a vigilância diminui. Por isso, eu te peço que o Senhor estabeleça uma proteção tão sólida e tão firme que nenhuma investida consiga prosperar. Que cada porta espiritual que um dia foi aberta seja selada. Que cada sombra que tentou se aproximar seja repelida antes mesmo de se manifestar. E que este lar seja envolto em uma barreira de luz que afaste tudo aquilo que não pertence ao bem. Que os cômodos, as paredes, o ar e a atmosfera espiritual sejam guardados pela tua presença constante, impedindo que qualquer força maligna encontre caminho de retorno. Espírito Santo, fortalece também a mente e o coração das pessoas que vivem aqui, pois muitas vezes os ataques tentam se reorganizar de forma emocional, procurando atingir pensamentos, sentimentos e decisões. Eu te peço que o Senhor dê resistência espiritual, maturidade emocional e clareza para identificar quando os ataques retornam de maneira disfarçada.
em forma de irritação repentina, tristeza súbita, cansaço emocional ou conflitos que surgem de maneira aparentemente natural. Que cada pessoa desta casa esteja firme o suficiente para reconhecer a origem desses movimentos e rejeitá-los imediatamente, sem permitir que se estabeleçam novamente. Que todo retorno seja frustrado antes mesmo de ganhar força. Espírito Santo, eu te peço que guardes cada entrada física deste lar, portas, janelas, portões, e cada entrada espiritual, emoções, pensamentos, conversas, lembranças e situações do cotidiano. Muitas vezes, ataques tentam entrar por meio de ambientes externos, influências de fora, palavras carregadas de maldade ou até objetos trazidos sem discernimento. Que o Senhor coloque vigilância sobre cada acesso, impedindo que qualquer elemento, físico ou espiritual, carregado de escuridão, ultrapasse o limite desta casa. Que o ambiente seja tão protegido que até mesmo quem entrar aqui sinta o peso da tua presença e seja impedido de carregar qualquer interferência consigo. Espírito Santo, visita agora os relacionamentos dentro desta casa, porque um dos alvos preferidos das trevas são os vínculos, e quando eles são fortalecidos, a proteção espiritual se multiplica. Eu te peço que o Senhor proteja cada laço familiar, impedindo que palavras manipuladas, mal-entendidos ou sentimentos distorcidos abram portas para ataques. Que o Senhor fortaleça a paciência, a comunicação, o companheirismo e o respeito, para que esta família permaneça unida e protegida. Que nenhum ataque consiga se infiltrar por meio de tensões internas e que o amor seja um escudo que desarma qualquer tentativa de semear conflito. Espírito Santo, cobre também os sonhos, os planos e os projetos desta família, porque muitas investidas malignas procuram interromper caminhos, atrasar conquistas, destruir expectativas e bloquear direções. Eu te peço que o Senhor proteja cada plano com tua autoridade, impedindo que qualquer interferência espiritual tente provocar medo, hesitação, retrocesso ou desistência. Que os passos desta família sejam guardados, que seus caminhos sejam iluminados e que cada decisão seja guiada por tua sabedoria, frustrando imediatamente qualquer estratégia das trevas. Espírito Santo, estabelece agora uma blindagem permanente sobre este lar, uma proteção que não apenas reage aos ataques, mas impede que eles se aproximem, que a tua presença seja sentida de maneira tão forte que nenhuma sombra consiga resistir. Que este ambiente seja marcado pela segurança espiritual, pela paz constante e pela estabilidade emocional. Que a partir deste momento, toda tentativa das trevas de retornar, se aproximar ou reconstruir qualquer brecha seja totalmente anulada. Que esta casa permaneça firme, protegida e guardada sob tua autoridade, vivendo em plena luz e em perfeita segurança. Espírito Santo, eu te apresento agora cada sentimento fragilizado, cada pensamento que perdeu firmeza e cada área emocional que foi desgastada ao longo das batalhas espirituais enfrentadas nesta casa. Há momentos em que as pessoas que vivem aqui se sentem cansadas demais para continuar, como se a força interior tivesse se esgotado e a coragem tivesse se distanciado. Muitas dessas sensações surgem de ataques constantes, de pressões invisíveis e de influências que tentaram se instalar nos detalhes da rotina. Eu te peço que o Senhor visite profundamente essas áreas, restaurando tudo aquilo que foi comprometido, devolvendo resistência emocional e reacendendo a chama da coragem no coração de cada pessoa deste lar. Que cada um sinta agora um renovo interior que supere qualquer angústia acumulada. Espírito Santo, toca especialmente aqueles que têm sentido insegurança, medo do futuro, dúvida sobre si mesmos ou um tipo de cansaço que parece arrancar a disposição até para tarefas simples. Muitas vezes, esses sentimentos não nascem do cotidiano,
mas são consequências de influências espirituais que tentam drenar energia, enfraquecer a alma e impedir avanços importantes. Eu te peço que o Senhor destrua toda a raiz de desmotivação, todo o peso emocional que se instalou sem permissão e toda a pressão interna que tenta desestabilizar o coração. Que a coragem volte a florescer dentro desta casa, trazendo ânimo renovado, postura firme e uma força interior que não seja abalada pelas circunstâncias. Espírito Santo, visita também os pensamentos que têm se levantado como barreiras internas, impedindo a família de enxergar esperança, de acreditar em soluções e de visualizar possibilidade de melhora. Muitos desses pensamentos não são naturais. São implantações espirituais destinadas a enfraquecer a fé e obscurecer a visão. Que o Senhor ilumine cada mente com a tua presença, trazendo clareza onde havia confusão, trazendo descanso onde havia inquietação e trazendo convicção onde havia dúvida. Que toda sombra mental se dissolva, que todo pensamento de fracasso seja calado e que toda percepção distorcida seja corrigida imediatamente. Espírito Santo, eu te peço que restaures a capacidade emocional das pessoas que vivem aqui. Há corações cansados de lutar, almas que procuram descanso e mentes que gritam silenciosamente por paz. Que o Senhor renove as forças daqueles que estão enfrentando batalhas internas, daqueles que têm carregado mais do que conseguem suportar e daqueles que se sentem responsáveis por tudo e por todos. Traz alívio ao coração sobrecarregado, traz consolo para a alma ferida e traz estabilidade para os que perderam o equilíbrio emocional. Que cada pessoa sinta agora o peso sendo retirado dos ombros, substituído por serenidade e firmeza. Espírito Santo, fortalece também a capacidade desta casa de reagir às adversidades com maturidade, sabedoria e equilíbrio. Que cada pessoa desenvolva a habilidade de se posicionar com segurança, de controlar impulsos emocionais e de enfrentar desafios sem se deixar abalar por influências externas. Que a coragem interior seja restabelecida com intensidade, impedindo que qualquer situação provoque queda emocional. Que o Senhor ensine esta família a reagir com sabedoria, a lidar com pressões com serenidade e a enfrentar conflitos com firmeza interior. Que cada um se torne resiliente, fortalecido e preparado para lidar com qualquer movimento das trevas. Espírito Santo, estabelece agora um novo ambiente emocional neste lar, um ambiente de força constante, de coragem inabalável e de estabilidade profunda. Que cada pessoa que entrar nesta casa sinta paz, firmeza e segurança. Que a esperança volte a ocupar o espaço onde o desânimo tentou entrar. Que a confiança cresça onde a dúvida tentou dominar. E que a alegria volte onde a tristeza tentou permanecer. Que esta casa seja marcada por equilíbrio emocional, vigor espiritual e força interior, protegida constantemente pela tua presença. A partir deste momento, que nenhuma influência negativa consiga enfraquecer este lar novamente, pois a tua força será a base que sustentará cada coração aqui. Espírito Santo, eu apresento diante de ti tudo aquilo que ainda precisa ser restaurado nesta casa. Cada ponto que permaneceu sensível, cada área que ainda guarda marcas do passado e cada detalhe onde a paz ainda não se estabeleceu plenamente. Há situações que exigem cura profunda, há memórias que necessitam ser reorganizadas e há ambientes que precisam ser preenchidos com a tua presença para que a libertação seja completa. Eu te peço que o Senhor visite cada pessoa deste lar, trazendo restauração emocional, clareza espiritual e serenidade, para que todos possam caminhar livres de qualquer influência que antes tentava se firmar aqui. Espírito Santo, toca agora tudo aquilo que ainda causa inquietação, seja nas emoções, na mente ou no ambiente físico da casa. Há preocupações que surgem sem explicação, pensamentos que tentam voltar,
lembranças que se repetem na mente e sensações que, mesmo sutis, ainda provocam desconforto. Eu te peço que o Senhor elimine todo o resquício das trevas, retirando qualquer conexão, sentimento ou lembrança que sirva como ponto de acesso. Purifica profundamente o ar espiritual deste lar, cortando toda a influência restante e trazendo uma paz tão profunda que nenhuma sombra consiga permanecer ou retornar. Espírito Santo, eu te peço que estabeleças uma renovação completa, substituindo peso por leveza, insegurança por confiança e receio por estabilidade emocional. Que cada ambiente desta casa seja tocado pela tua luz, sendo completamente reorganizado em harmonia com o teu agir. Que o Senhor remodele atmosferas que estavam carregadas, devolvendo equilíbrio onde houve tensão e firmando serenidade onde antes havia perturbação. Que cada pessoa que vive aqui experimente um renovo diário, com pensamentos reorganizados, sentimentos alinhados e sensações de paz que superam qualquer pressão enfrentada anteriormente. Espírito Santo, fortalece esta casa com a tua presença contínua, criando um ambiente onde a proteção espiritual seja constante, onde o discernimento seja aguçado e onde a paz seja preservada com firmeza. Que nenhum ataque consiga se aproximar, que nenhuma influência consiga se reinstalar e que nenhuma estratégia das trevas encontre espaço dentro deste lar. Estabelece agora uma cobertura espiritual tão intensa que todo o mal seja repelido automaticamente, sem sequer encontrar abertura para se manifestar. Que esta casa seja marcada por luz, equilíbrio, segurança e estabilidade. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu te peço que o Senhor sele tudo o que foi feito aqui. Que cada palavra liberada se cumpra, que cada confronto espiritual seja encerrado e que cada ação maligna seja anulada de maneira definitiva. Que esta casa permaneça firmada na tua luz, guardada pela tua presença e protegida por tua autoridade. Que a paz se torne permanente, que a esperança se fortaleça e que a libertação conquistada hoje seja irreversível. Espírito Santo, permanece aqui dia e noite, guiando cada passo, protegendo cada membro desta família e garantindo que nenhuma sombra volte a se aproximar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Meu amigo e minha amiga, depois desta oração profunda, você pode sentir dentro de si uma mudança que não se explica apenas pelas palavras. É a presença do Espírito Santo reorganizando ambientes, restaurando áreas internas e quebrando influências que tentavam agir nas sombras. Quando você ora com sinceridade, algo poderoso acontece. Aquilo que estava oculto perde força, aquilo que estava pesado se torna leve e aquilo que parecia impossível começa a se mover. A transformação que você sente agora não é fruto do acaso. É o resultado direto da intervenção de Deus dentro da sua casa, tocando o invisível e trazendo libertação real. Se este momento falou profundamente com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e sua caminhada diária. Compartilhe seu pedido de oração nos comentários. Queremos interceder por você e por sua família. E se desejar ir ainda mais fundo nessa jornada com o Espírito Santo, há um material especial preparado para quem busca conhecimento e transformação. Um e-book completo que pode ampliar sua compreensão e fortalecer sua vida espiritual. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre você. Até o próximo vídeo.